Olá, sejam todos bem-vindos. Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero agradecer a todos, vocês que estão compartilhando, estão dando seu joinha. Verifica se a tua inscrição ainda está ativa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, verso 7. Tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de meu servo Moisés te determinou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. O tema da mensagem: os princípios estabelecidos por Deus para uma vida de vitória e prosperidade. Seja forte e corajoso. Dois princípios iniciais. Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão, mas é necessário que ouvissem os mandamentos do Senhor como regra e prática. Para isso, é necessário ser forte, é necessário ser corajoso, porque as lutas virão, os problemas surgirão. Provérbios capítulo 24, 10 diz: se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não pode se apequenar, não pode se acovardar, não pode se esconder quando o problema surgir, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, lutas, desafios, mas para isso é necessário ser forte e ser corajoso, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É fácil confiar ou servir a Deus quando tudo está correndo bem. Está tudo acontecendo maravilhosamente, é muito fácil, né? Confiar e servir ao Senhor. Mas é difícil crer e confiar nele quando enfrentamos dificuldades, angústias e aflições que virá a nós em algum tempo da nossa vida. Todos vão passar pelas suas lutas. Precisamos nos preparar e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e confiar nele, crendo na veracidade da sua promessa de que nunca nos abandonará. Aquele que confia em Deus, Deus lhe dá graça e força suficiente para vencerem em tempos de aflição. Por isso, os primeiros princípios que nós vemos aqui Deus falando com Josué: sede forte e corajoso. Lutas virão, problemas virão, mas Deus é contigo. Não olhe para trás, não desanime. Segundo grande princípio: obediência. Deus falou: fazer conforme toda a lei, ou seja, obedecer para possuírem a terra prometida. Josué e os israelitas precisavam comprometer-se a obedecer a palavra de Deus. É necessário a obediência.
devia ser sua autoridade máxima. A palavra de Deus deve ser a nossa autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Esse princípio aplica-se igualmente aos fiéis do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É necessário obediência. E Deus acentuou bem a Josué, além de ser forte e corajoso, cumpre, obedeça toda a lei. Verso 8, o livro da lei, a ordem para meditar na lei de Deus, a Torá, incluía a incorporação de seus ensinamentos, de modo de viver do indivíduo como base para o verdadeiro sucesso. Evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus. Primeiro, falar a palavra. Segundo, meditar na palavra. Terceiro, obedecer a palavra em tudo. Meditar nele dia e noite. Meditar significa ler em silêncio ou falar consigo internamente. À medida que se pensa, abrange refletir sobre as palavras e caminho de Deus e aplicá-las a cada aspecto da vida pessoal. Farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos pelo fato de possuírem a sabedoria para viverem em retidão e de alcançarem o alvo de Deus para a sua vida. Os requisitos para essa prosperidade e sucessos são ser forte e corajoso e diligente. 2. Ter a palavra de Deus como seu guia supremo. 3. Estudar a palavra de Deus com meditação diariamente. 4. Resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a sua vida. Essa mensagem dirigida a Josué enseja-nos um conjunto de princípios gerais para uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tem obrigação de conceder prosperidade material a todos quantos cumprirem essas condições. Princípios gerais não são garantias absolutas, pois estão sujeitas aos desígnios soberanos de Deus para cada um de nós. Às vezes, Ele permite passarmos por sofrimentos e adversidades. Tudo vai depender da soberania de Deus e do propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se, Deus é soberano. João capítulo 9. Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida deles.
Isso são propósitos de Deus e desígnios de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Porém disse Samuel a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Obedecer a palavra do Senhor de coração é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação pessoal. O pecado de Saul foi de seguir seu próprio conceito do que é certo, acima da revelação bíblica. Esse pecado será também a base da apostasia final, que precede a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo à terra. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais e o serviço a Deus não tem valor aos olhos do Senhor se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos padrões de retidão. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria procura controlar eventos, pessoas ou o futuro por meio de espíritos de pessoas falecidas. A rebelião contra a palavra de Deus é semelhante a esse pecado, visto que os dois envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos em contrário à vontade de Deus. Além disso, esses dois pecados colocam o transgressor fora da proteção de Deus e o submetem ao poder destruidor de Satanás e dos demônios. Deus, na sua palavra, estabeleceu princípios para que você tenha uma vida de vitória, de prosperidade, de sucesso. Esses são os 3 primeiros princípios. Seja forte e corajoso e cumpra a palavra, obedeça a palavra, para que ela possa te guiar e você seja feliz, próspero, vencedor em tudo que você venha fazer. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita compaixão e misericórdia, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos neste momento e queremos Te adorar, Te glorificar, Te exaltar, meu Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, meu Pai. E neste momento, meu Pai, eu quero colocar a Tua igreja, Senhor, assim como o Senhor ordenou, meu Deus, a Josué, ó Pai, que atravessasse aquele Jordão, Pai, para que a promessa que Tu prometeste a Abraão, meu Pai, prometeste a Moisés, Senhor, viesse se cumprir na vida do povo. Mas o Senhor estabeleceu princípios, meu Pai, são normas que vão reger a vida dos cristãos, ó Pai, que serve como base, meu Deus. E o Senhor ordenou a Josué, Pai, para ser forte e corajoso, e que ele pudesse obedecer a palavra de Deus, ó Pai, para que ele viesse prosperar em tudo que ele colocasse as mãos, onde colocasse a planta dos seus pés,
porque o Senhor havia prometido que aquela terra de Canaã iria pertencer ao povo de Abraão. Mas é necessário atentar, meu Pai, é necessário observar a Tua palavra e os ensinamentos, meu Pai, para que sejamos felizes, meu Senhor, e possamos obedecer a Tua palavra e cumprir a Tua vontade, para que as Tuas promessas e as bênçãos venham sobre as nossas vidas, para que possamos ter uma vida de sucesso, de vitória, de conquista, e o Teu nome ser adorado, glorificado através das nossas vidas, Pai. É necessário obedecer, meu Pai, é necessário se humilhar diante de Ti, e só obedece àqueles que são humildes, meu Pai, aqueles que realmente Te aceitaram como único e eterno Salvador, aqueles que buscam primeiramente o reino, ó Pai, acima de todas as coisas. Por isso eu Te louvo, ó Pai, e já Te agradeço, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.